Bom, queridos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa é a crise existencial mais básica de todo ser humano. E eu nunca me esqueci, sempre que eu falo sobre propósito de vida, sobre para que eu nasci, sobre crise existencial, eu nunca vou esquecer, foi algo muito marcante para mim, a minha primeira crise existencial. Eu lembro que eu tinha aproximadamente 7, 8, 9 anos, e eu estava na minha casa, criança, e a minha mãe me fez alguma raiva, como ela faz até hoje, mas a gente perdoa porque é mãe. E aí a minha mãe tinha feito alguma raiva para mim, que eu não lembro especificamente o que era, mas irmãos, é algo que ficou marcado na minha memória, que eu cheguei na sala da minha mãe, ou melhor, na área, que é junto com a sala, até hoje a casa é igual, que dá uma porta para a rua, e aí eu sentei numa cadeira, que até hoje está a mesma cadeira, e aí eu sentei naquela cadeira, fiquei olhando o povo passar na rua, criança, pivete, não sabia de nada da vida, e aí do nada me deu uma crise existencial, e eu nunca vou esquecer, que naquele instante eu comecei a pensar, por que essa mulher é minha mãe mesmo, hein? Com 7 anos de idade, 8, por que eu nasci nesse bairro? Por que eu estou vivo? Irmãos, pense aí, que grande foi o livramento que Deus me deu naquele momento, porque foi algo que foi rápido, Eu passei uns 5 minutos naquela crise existencial, aí do nada minha mãe falou, vem comer, senão quebra a tua cara. Aí eu voltei ao normal, Passou aquele momento de crise existencial, porque a minha mãe sempre foi muito carinhosa conosco, então eu fugi o assunto. Mas eu me lembro que eu já tive esse momento, e eu acredito que você também já passou por isso. Eu acredito que em algum momento da sua vida você parou e pensou, para que eu vim a esse mundo? E eu não sei você, mas eu não me conformo com o que a biologia diz, porque a biologia nos resume a seres, animais, e ela fala que o propósito do ser humano é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Diga misericórdia. Tu não está vendo, rapaz, que a gente não é uma máquina que nasce, cresce, reproduz e morre, porque senão a pessoa tinha um filho e morria no outro dia. Não, para Deus você é muito mais do que isso. Você nasceu de uma forma perfeita. A Bíblia fala que antes de você nascer, Deus já te conhecia. A Bíblia fala que antes que Ele te formasse no ventre, Ele te conheceu. E antes que você saísse da madre, Ele te consagrou. E as nações Ele te deu por profeta. Você não nasceu por acaso. Ainda que o teu pai e a tua mãe não tenham te planejado, Deus planejou, Deus sonhou com você. E Ele sabia que essa noite você estaria sentado nessa cadeira ouvindo essa palavra. Tudo na tua vida foi projetado por Deus. E nessa série que a gente está iniciando hoje, a gente vai estar ministrando sobre o porquê que você nasceu. A gente vai estar compartilhando algumas coisas que a gente achou relevante na palavra de Deus, de estar compartilhando. E o primeiro propósito pelo qual você nasceu, que a gente quer estar compartilhando no culto dessa noite, é que você nasceu para ter comunhão com Deus. Fale comigo, eu nasci, antes de tudo, para ter comunhão com Deus. Quando a gente fala sobre nascimento, sobre propósito, sobre início, automaticamente a gente é levado de volta para o Gênesis. Quando a Bíblia fala que Deus havia criado o jardim, e Deus criou o homem. E qual era a maior função do homem naquele jardim? Era se relacionar com Deus. A Bíblia fala que ele não tinha muita ocupação, que ele não precisava trabalhar para comer, porque as frutas estavam lá para poder ele saciar a sua fome. A Bíblia fala que ele tinha tudo na mão. Teve uma hora até que Deus achou que a vida do homem estava muito fácil, e Deus falou, Adão, tua vida está muito maravilhosa, peraí, que eu pensei num negócio para te ocupar, e para poder mexer um pouco com a tua vida. E ali ele cria a mulher, aleluia, A vida do homem estava muito fácil. Aí Deus falou, peraí que eu vou criar a mulher para poder animar mais a vida desse homem, aperrear um pouco. Mas glória a Deus, porque vocês mulheres dão trabalho. Todo mês vocês inventam uma história de TPM. Vocês fazem raiva a gente. Quando a gente quer agradar, você chora. Quando a gente pensa que você vai se alegrar, você chora. A gente não tem direito a nada, a gente tem que adivinhar tudo. Mas eu quero dizer que por vocês mulheres, eu não daria apenas a minha costela, eu daria metade do meu esqueleto, para vocês terem nascido, Oh glória, eu só me divulgando aqui. Enfim, mas você nasceu para ter comunhão com Deus. Antes mesmo de Deus criar a mulher, a Bíblia fala que Adão já tinha esse chamado. Eu quero que você acompanhe comigo o que diz Gênesis capítulo, ou melhor, o que diz João capítulo 17, versículo 21, que diz o seguinte, Jesus ele fala, em João capítulo 17, versículo 21, Jesus orando ele fala, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que
o mundo creia que tu me enviaste. Eu quero dizer que o primeiro propósito pelo qual você nasceu foi para você se relacionar com Deus. É por isso que talvez tem pessoas no culto dessa noite que já provaram de tudo nesse mundo. Já provaram de farra, já provaram de droga, já provaram das mais loucas religiões, já provaram de tudo, já foram no terapeuta, já foram no psicólogo, já foram no coach, já conquistaram muitas coisas, já prosperaram na vida, já chegaram a altos patamares ou a lugares baixos. Mas nada talvez tenha preenchido a tua vida. Mas Deus te trouxe hoje para o lugar certo, para poder dizer para você que a única coisa, ou melhor, a única pessoa que pode preencher a sua vida é aquele que te criou, porque enquanto você não conhecer o Criador, você não sabe para que você nasceu. Quando um carro dá problema, antes da gente resolver, a primeira coisa que a gente precisa ler é o manual do fabricante, para poder entender por que aquela peça deu problema. Assim também somos eu e você. Você pode ler de tudo, mas você só vai encontrar solução, propósito, sentido para a tua vida quando você lê o teu manual do fabricante. E é a palavra de Deus que você trouxe para esse culto, ou você está tendo contato hoje, para entender que você veio de Deus, e você só vai ser pleno quando você estiver plenamente ligado a Ele. O primeiro propósito pelo qual você nasceu não foi para se formar, não foi para trabalhar, não. Seu primeiro propósito é ter comunhão com Deus. E a Bíblia fala, queridos, sobre algumas coisas que a comunhão com Deus traz para a nossa vida. Por que a comunhão com Deus revela tantos problemas existenciais na nossa vida? Porque quando eu estou em comunhão com Deus, a primeira coisa que eu descubro é quem eu sou. Eu não sei se você concorda comigo, mas hoje a gente vive uma geração em que as pessoas se escondem atrás do que elas fazem. É tanto que quando você vai conhecer alguém, dependendo da faculdade que ela se graduou, a gente vai conhecer o ser humano. Eu estou falando em um restaurante, não em um consultório. Eu estou num restaurante, tem uma turma sentada, e aí a gente vai se apresentar, e aí muitas pessoas que, me perdoe se você tem feito isso, mas eu vou falar só a minha opinião pessoal. Samuel Vá Cavalcante de Almeida, por favor, não acho que é a opinião da igreja toda, falando a minha. Às vezes você vai conhecer a pessoa, e aí eu pergunto: olá, tudo bom, prazer, qual é o seu nome? Aí a pessoa vira e fala: eu sou o doutor fulano de tal, fulano de tal. Aí a menor vontade que eu tenho, eu que sou uma pessoa muito sincera, quem me conhece sabe, é falar assim: quer dizer que você é registrado como doutor fulano de tal? Sua mãe colocou seu nome como doutor? Mas é claro que não. Mas por que às vezes alguma pessoa usa o cargo que tem, ou a posição que está, para poder se apresentar, para poder já ser aceito, e para poder já mostrar que é alguém? E às vezes quando você vive dessa forma, se escondendo atrás de algo que você faz, de um título que você possui, de uma posição em que você está, é porque você ainda não descobriu quem você é em Deus. Porque quando você descobrir quem você é em Deus, você não vai se esconder atrás de cargo nenhum, nem de profissão, porque você é importante não pela tua inteligência, pela tua capacidade, pela tua faculdade. Você é amado e valorizado por quem você é. Ainda que você não tivesse nada disso, Deus chama da mesma forma, e Ele não te chama pela tua função ou pelo teu cargo. Esse título vai passar. O maior título que eu e você temos é o título de filhos e filhas de Deus. Esse efeito especial foi para você aplaudir, eu acho. Queridos, nós precisamos descobrir quem somos. Olha para a pessoa do seu lado e se apresente para a pessoa do seu lado. Fala: olá, meu nome. E alguém, por favor, me diga se a pessoa falou a função dela. Eu sou fulano, irmão do fulano, não tem? Filho do cicrano. Ei, você não precisa de nada disso. Você precisa descobrir quem você é. Ah, meu irmão, tem um versículo que fala muito bem sobre isso que eu estou querendo propor para você refletir nessa noite. É um versículo que está cheio para se apresentar, não é para falar da vida dos outros não. Coloca aí, multimídia, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 1. Esse versículo, ele resume esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Olha que coisa tremenda e que revelação poderosa a gente tem nesse versículo. Diz assim a palavra: Paulo, quando Paulo está enviando uma carta, para os cristãos da igreja de Éfeso, ele inicia a carta dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de... aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Gente, para você que não sabe, Paulo era o cara do Novo Testamento.
Ele tinha 1 milhão de formações. Ele era inteligente, graduado, tudo que você imaginar. Mas quando você vê o encontro que ele tem com Jesus, ele se esvazia de si de tal maneira que ele começa uma reconstrução interior. E ele começa a descobrir o propósito pela vida dele. E olha como ele aprende. E nesse versículo a gente consegue entender esse processo de maturidade dele. Ele aprende a se apresentar. Ele, antes de dizer o que ele faz, ele fala: Paulo, esse é o meu nome. Quando Jesus ele foi apresentado ao mundo como o Filho de Deus, quando ele foi começar o seu ministério, a Bíblia fala que ele esperou até os 30 anos para poder iniciar o ministério na terra. Ele passou 30 anos só se preparando. Tem alguém aqui que vai completar 30 esse ano? Diga amém? Amém. Eu estou esperando que tenha algo grande para a minha vida, porque quando a gente completa 30, começa a melhor fase da nossa vida, viu, irmão? Receba. Vixe, o povo aqui é tudo ou muito novo ou muito vintage. Enfim, que a gente não pode falar velho, né? A gente tem que... Mas o que é que essa palavra me ensina? Essa palavra me traz de volta para quando Jesus foi apresentado. Tem gente que às vezes acha que para alguém ser levantado no ministério, tem que descer um óleo de ouro, tem que descer um fogo, tem que vir uma capa, não. Sabe o que é que deu início ao ministério de Jesus na terra? Sabe como é que ele foi apresentado ao mundo? Quando ele começou o seu ministério, foi no dia do batismo dele, com João Batista. E a Bíblia fala que quando ele entrou naquele rio, chamado Rio Jordão, no qual eu tive prazer de me batizar no ano de 2012, e onde o pastor Costa Neto acabou de ir embora para casa para poder viajar mais tarde para lá de novo. Quando João Batista está lá batizando no Rio Jordão, a Bíblia fala que chega o dia mais esperado, que João tanto profetizou. Jesus entra do outro lado da margem, e quando ele entra do outro lado da margem, para ele ser apresentado e para o ministério dele começar, não desceu fogo do céu, não aconteceu nada miraculoso, a não ser a pomba do Espírito Santo, que nesse formato corpóreo se apresentou. Mas a Bíblia fala que algo selou o início do ministério dele. A Bíblia fala que uma voz foi ouvida, e aquela voz, como um som de trovão, disse: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Sabe quando é que vai começar o teu ministério, o teu chamado e tudo que Deus tem para você? É quando primeiro você descobrir a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Não adianta você ter muita formação, mas você não saber quem você é. E eu amo esse versículo porque ele diz: primeiro, Paulo, esse é o meu nome, apóstolo de Cristo, isso é o que eu faço, ou seja, apenas depois, pela vontade de Deus, que foi quem me fez, aos santos e fiéis em Éfeso, que é a quem e aonde eu sirvo. E é isso que você precisa primeiro aprender, que a tua comunhão com Deus vai tirar dos outros o poder de dizer quem você é. Quando você não sabe quem você é, você se abala com crítica e você se alimenta de elogio. Mas quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, você não precisa que ninguém te bajule, porque ainda que te critiquem, aquela palavra não vai ser verdade sobre a sua vida, porque ainda que você erre, você sempre vai lembrar: eu não sou o pecado que eu cometi, eu não sou o erro que eu deixei para trás, eu não sou o que eu fiz em 2010, eu sou filho do Deus Altíssimo, e ainda que eu vacile, nada muda a minha identidade. Eu sou comprado com o sangue de Jesus, eu sou templo e morada do Espírito Santo, o meu nome está escrito no livro da vida. Você é filho de Deus, é isso quem você é. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Descubra quem você é, e a comunhão com Deus que vai trazer isso para você. Outra coisa que a comunhão com Deus traz para a nossa vida é que ela transforma a nossa vida. A Bíblia fala aqui, no livro de sai da minha vida, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ou seja, temos comunhão com o Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Meu irmão, quando você tem comunhão com Deus, automaticamente a tua vida é transformada para melhor. Eu não sei você, mas eu já tentei mudar muita coisa em mim pela minha força, e eu nunca consigo. Agora, quando eu começo a ter comunhão com Deus, eu começo a orar e a pedir o Espírito Santo, de repente eu começo a ver aquilo ser mudado em mim sem eu fazer esforço. Onde é que eu estou querendo chegar com essa palavra? Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Em dizer para você a seguinte verdade: que enquanto você não tiver comunhão com Deus, você nunca vai conseguir mudar para melhor. Mas quando você começar a ter comunhão com Deus, a tua vida vai ser transformada, porque você vai ser como um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus Cristo. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, da cabeça aos pés, sem querer julgar, mas já julgando. Dá uma olhadinha assim, olha assim, fala assim: será que isso aqui é bênção? Será que isso aqui é problema?
será que isso aqui presta? Será que isso aqui é um negócio? Quando a gente vem para a igreja, que a gente dá essa leve olhada ao nosso redor, a gente, de início, acha que todo mundo é bênção, é ou não é? Ora, está todo mundo na igreja, mas só Deus sabe quem é que cada um de nós somos. Só Deus sabe as áreas que você luta, os pecados que você luta. Mas sabe o que é que eu amo em Jesus? Ele sabe de tudo, mas ainda assim Ele nos recebeu de braços abertos, e Ele não vai lançar no teu rosto o teu pecado. Sabe por quê? Porque Jesus não transforma envergonhando nem brigando. Jesus transforma incomodando com o incômodo do bem pelo Espírito Santo. É por isso que eu creio que não é um homem que muda o outro brigando. Quem muda é o Espírito Santo, que tem acesso à tua vida e começa a falar com você. Jesus, escuta, guarda a palma para já. Jesus, já se aplaude que vai precisar, mas tem que chegar no ponto, você tem que deixar eu chegar lá. Jesus, daqui a 1 minuto. Jesus, só dando toque para ser bem espontâneo. Jesus, agora eu perdi até o ponto. Mas Jesus, eu estava em Jesus, que eu me lembro, a gente começa e termina nele sempre. Pronto, lembrei. Jesus, quando Ele quer transformar a minha e a sua vida, Ele não faz como o ser humano faz. Eu já falei isso aqui na videira, mas sempre é bom lembrar. Quando a gente quer aproximar alguém de Jesus, a gente vira e fala, sabe o quê? Fulano, tu quer Jesus? Pois deixa de beber, pois deixa de fumar, pois deixa de se prostituir, pois deixa disso. Tu quer ir na minha igreja? Tu vai, mas tu passa pelo menos uma semana melhorzinho para não chegar lá pesado. Tu quer ir? Mas pelo amor de Deus, não vai com aquela roupa não. Mas pelo amor de Deus, não, fulano, tu não está preparado para ir para a igreja ainda não, viu? Fica aí no mundo, depois tu vem. Meu irmão, isso é coisa de homem e mulher carnal, que está trazendo uma pessoa para uma religião, para uma igreja perfeita. Graças a Deus que eu não estou falando da videira, porque esse lugar não é um museu para santo, é um hospital para pecadores serem transformados. Esse lugar é um local onde você tem que vir do jeito que está, fazendo o que está fazendo. Jesus te aceita, e Ele nunca vai te dar uma lição de moral e isso mesmo, Ele nunca vai te dar um sermão. Sai, Espírito Gago, deu certo, irmão. Ele nunca vai te dar um sermão. Sabe qual era? Eu tento pregar sério, mas você não deixa. Sabe qual era a pregação evangelística de Jesus? Se resumia em 2 words. 2 palavras. Só 2 palavras. Jesus virava para as pessoas e falava, sabe o quê? Vem e segue-me. Senhor, mas eu ainda faço isso. Vem e segue-me. Mas eu não tenho capacidade. Vem e segue-me. E se eu vacilar amanhã? Não me deixa, me segue. Sabe por quê? Porque o que muda a minha vida e o que tem mudado nos últimos 14 anos que eu tenho servido a Jesus de perto, não é o confronto das pessoas apenas. O que tem mudado a minha vida é a convivência com o Espírito Santo. Sabe, irmão, não sei quem esteve aqui no seminário do Espírito Santo nesses últimos 2 dias, mas a gente viveu uma glória tão grande que hoje eu vim para o culto chorando. Hoje eu vim no caminho dentro do carro chorando. Eu amanheci tão cheio da glória de Deus, que eu hoje quase não tive vontade de comer, mas comi ainda assim, porque comida a gente não espera ter vontade não, a gente come direto. Eu nem vontade de comer eu estava. E talvez você fale assim, mas eu estava com fastio, ficou doente no seminário, não. Mas gente, eu saí, pelo menos eu saí daqui tão cheio do Espírito Santo, que hoje quando eu acordei, eu não estava com necessidade de nada. Eu só queria me relacionar com Deus. Eu quase não vou dormir, eu fui dormir 4 horas da manhã, lendo os testemunhos e chorando do que Deus fez aqui nesses 2 dias. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram renovadas, pessoas que disseram que nunca tinham sentido o que sentiram aqui. E eu chorava, e eu amanheci só pensando nisso. Sabe por quê? Porque é um momento que a gente olha para a gente e fala, eu estou sendo quem Deus me criou para ser. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. E eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. É isso que você precisa descobrir na sua vida. E Samuel, depois que eu descubro os propósitos da minha comunhão com Deus, qual é o segundo passo para o qual eu nasci? A primeira coisa que você nasceu foi para ter comunhão com... Vocês estão dormindo, é? Está desanimado assim? O primeiro propósito é ter comunhão com... E o segundo é ter comunhão com pessoas. O segundo propósito pelo qual você nasceu, e eu acho muito interessante algo que a gente até colocou no nosso esboço, é que a Bíblia fala aqui em Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 15, que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele.
escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviou a pregar, para que tivessem autoridade para expulsar demônios. A comunhão com Deus nos leva a outro nível de relacionamento. E é isso que eu quero que você entenda, que é o propósito pelo qual você nasceu. Você nasceu primeiro para ter comunhão com Deus, e segundo para ter comunhão com pessoas. Quando eu vejo Jesus iniciando um ministério, a primeira coisa que ele fez é: eu não vou caminhar sozinho, eu vou escolher 12 para caminhar comigo. E o que eu acho interessante sobre relacionamento é que o relacionamento que Jesus e a palavra de Deus prega não é o relacionamento que a gente vive hoje em dia. Porque eu não sei se você concorda, mas hoje a gente vive um relacionamento online. Nós estamos na era do WhatsApp. Hoje em dia ligação virou prova de amor. Pelo menos se eu um dia lhe ligar, ou é uma necessidade grande, ou eu lhe amo muito, porque eu prefiro mandar um áudio de 4 minutos. Quem odeia isso? Eu abomino isso, mas eu faço. Por quê? Porque às vezes a gente se deixa levar. E hoje a gente vive na era da tecnologia, que era para aproximar as pessoas, mas que fez foi distanciar. A gente vive a era do online, que a coisa mais difícil do mundo você vê, presta atenção nos restaurantes que você vai, é alguém conversando, olhando nos olhos da pessoa. É a coisa mais rara. É o povo tudo, ó, chegou a comida, peraí que eu tenho que postar. E ainda pega um ângulo bonito, às vezes é uma comida porca, mas ficou uma foto tão bonita, bota um efeito, e ainda marca um canto mentiroso, para se amostrar, que a gente olha e fala: meu Deus, o povo vive a era da internet. Mas a comunhão que Deus quer que cada um de nós tenhamos não é uma comunhão virtual, é uma comunhão pessoal. É chegado a época da gente voltar para o arcaico, da gente aprender que o que Deus quer são pessoas que olhem nos olhos das outras. O WhatsApp não é toque, não é conversa, não é saída. Está na hora de você colocar o teu telefone mais offline e entrar mais na presença de Deus e a se relacionar com pessoas. Tem casamentos que estão passando por dificuldade, porque a mulher está conversando com o cara, ou o cara conversando com a mulher, e o outro está no telefone com a cabeça baixa. A pessoa fala: não tem como você conversar olhando para mim não? Tem, coloca o telefone na tua testa. Que aí eu fico vendo minhas coisas e conversando. Diga misericórdia. Está tudo errado. Quando eu vejo Jesus unindo 12 pessoas, eu vejo Jesus começando o primeiro grupo de crescimento da história. Ele iniciou o primeiro grupo de crescimento, 12 pessoas. E algo sobre a cultura da comunhão com pessoas que a palavra de Deus nos ensina, é que quando a gente fala sobre essa cultura de comunhão, a gente não fala sobre nós escolhermos ao nosso bel prazer, mas nós queremos falar sobre a cultura da inclusão e não da exclusão. Porque pensa comigo, imagina se a gente fosse dar palpite nas pessoas que Jesus escolheu para ser discípulos dele. Eu não sei você, mas hoje a gente prega direto: você quer ser bom, ande com os melhores. Você quer ser águia, ande com as águias. Eu não estou dizendo que isso é errado. Em determinados pontos você deve sim andar com pessoas que te ajudam, te estimulam a crescer. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aprender a cultura de incluir as pessoas que ainda não estão no nosso nível. Sabe para quê? Para que a gente ajude a elas chegarem no nível que a gente está. Nós não podemos viver uma cultura de exclusão julgando as pessoas, senão nem para a igreja a gente vinha. Porque pensa comigo, meu irmão, está lá Jesus escolhendo os discípulos. Aí Jesus olha e fala: ei, eu vou escolher Mateus. Aí alguém grita e fala: não, Mateus é publicano, safado, sem vergonha, não presta. Mas eu quero ele. Ei, eu quero Pedro. Aí alguém chegou e falou: Pedro, o que quebra todo restaurante vai? Ele é muito atribulado, não serve não. Jesus falou: quero. Sabe por quê? Que eu quero declarar sobre a mim e sobre a sua vida, que Deus vai te usar para poder agregar pessoas. Deus vai te usar não para excluir pessoas. Está na hora da igreja ser mais ponte e não muros. Está na hora da gente parar de julgar as pessoas pela aparência e do lugar que elas estão. Está na hora da gente aprender com Jesus até a ótica dele, porque Jesus nunca olhava para a pessoa pelo que ela está. Ele sempre olhava vislumbrando o futuro que ela poderia ter. E eu quero declarar que as pessoas que você dá menos por elas são as pessoas que Deus vai levantar com mais poder e autoridade para mostrar que Ele escolheu quem não é, para confundir quem pensa que é alguma coisa. Ele escolheu os loucos para confundir os sábios, e Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: não me julgue, você não sabe quem eu vou ser amanhã. Fala assim para ela: faça amizade comigo, que amanhã eu posso ser seu patrão. Inclua pessoas no seu ciclo de amizades.
Sabe, queridos, quando a gente aprende que a gente nasceu para ter comunhão com pessoas, a gente aprende que a nossa vida não é só sobre querer receber, mas é sobre dar. Agora, um detalhe que eu preciso deixar bem claro, é que quando você vai ter comunhão com pessoas, eu não estou mandando você ser uma pessoa que também vai sair sendo inconveniente, não. O que eu estou dizendo é para você não excluir, mas você aprender a incluir as pessoas. E aqui a gente enumerou uma lista de coisas que a gente precisa voltar a praticar. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a voltar a declarar a importância das pessoas na nossa vida. Eu não sei você, mas agora esse seminário acabou de passar e eu fui ajudado por tantas pessoas que eu ontem fui dormir chorando, agradecendo a Deus pela vida de cada uma delas que estavam comigo. Mas a gente às vezes só valoriza as pessoas depois que a gente perde. Quem concorda que esse é um dos maiores problemas do ser humano? Eu quero dizer para você essa noite que o Espírito Santo vai encher o teu coração através dessa palavra e da oração que nós vamos fazer daqui a pouco, e você vai voltar a ter comunhão com pessoas no nível que o Espírito Santo quer que você tenha, no nível que Jesus te criou e te fez nascer para que você tenha. Então faça as pessoas se sentirem importantes. A gente manda mensagem para tanta coisa, e às vezes tudo que você precisa é mandar para uma pessoa que é sua amiga: ei, você é importante para mim. Gente, nós estamos numa era tão doentia, que agora começou um joguinho novo, que ninguém acredita que é realidade. É um tal de um jogo chamado Baleia Azul, que vocês já devem ter ouvido falar, que eu nem acreditei que era verdade, e que agora até no Brasil uma moça foi encontrada morta no Mato Grosso, e foi encontrado no computador dela o jogo. Um jogo que propõe para a pessoa 50 desafios que vão preparando ela para a própria morte. E a igreja está fazendo o quê? E nós estamos fazendo o quê? Na igreja a gente é uma bênção, louva, canta, levanta a mão, ora, diz que ama a Deus. Mas tem gente no teu trabalho que às vezes tem pensamentos suicidas e você não tem coragem de olhar e dar boa noite ou bom dia para ela. Ah, eu não vou falar com a fulana não, que a fulana é a mais chata do trabalho. A fulana é muito isolada, não fala com ninguém, ela é antipática. Ei, será que ela é antipática mesmo? Ou será que isso é uma proteção dela? Porque dentro da casa dela ninguém fala com ela desde a infância. Será que não é uma proteção dela, porque ela tem medo de entrar no relacionamento e ser machucada de novo? Será que as pessoas não colocam uma zona de proteção? E nós que somos igreja, que pregamos o amor de Deus tão bonito, não temos coragem de olhar e falar: bom dia, você está bem? É só isso que Deus quer. Tem gente que quer pregar a Bíblia inteira para as pessoas. Ei, psiu. Quando Jesus chegava para falar do amor e do reino dele para alguém, pouquíssimas vezes ele usou as escrituras. Ele começava dizendo: bom dia. Ele começava dizendo para uma mulher samaritana que era envergonhada e humilhada por todos, em vez dele oferecer algo para ela, ele deu para ela a chance de se sentir importante. Ele olhou para ela e falou assim: ei, você tem água para me dar? Jesus pedindo água para uma samaritana que era vista como uma impura. Está na hora da gente aprender a ter relacionamento com as pessoas. E às vezes as pessoas mais caladas, mais agressivas e mais ariscas são as que têm a história de vida mais sofrida. E estão precisando de um crente não para apontar o dedo e mandar ela para o inferno. Estão precisando de um crente não para apontar o dedo e dizer que ela está com um demônio. Não. Estão precisando de alguém que olhe para ela e fale: eu não sei o que você está passando, me perdoe se eu estou sendo invasivo, mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo te ama demais, tem um plano lindo na tua vida e eu estou orando por você. Quando a gente fala sobre ter comunhão com pessoas, meu irmão, a gente fala sobre aprender a incluir e não a excluir. Eu tenho certeza que aqui na igreja, talvez, na videira, isso acontece sempre. Sempre que eu prego sobre esse tema, eu falo sobre exemplos que eu já vi aqui. Pessoas que às vezes se encontram com outras da época da faculdade. Aí quando entram na igreja, vem toda serelepe, pá, se bate com a fulana. Aí vira e fala: não, pelo amor de Deus, virou bagunça. Olha aí quem está aqui, aquela minha amiga da 8ª, era o cão puro. Está fazendo o que na igreja? A igreja virou bagunça, foi? A igreja não virou bagunça não. Sabe o que a igreja virou?
O mesmo lugar de graça que recebeu você sendo quem você é, e que recebe qualquer outro que chegar da maneira que chegar, porque do jeito que você é digno da misericórdia e da graça, qualquer outra pessoa é digna da mesma misericórdia e graça que você tem. Sabe por quê? Porque aqui não tem ninguém perfeito. E eu amo o que diz o livro de Filipenses. Sabe o que aqui diz? Que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la. Você já viu quando a gente está passando por uma rua, como eu passei muito tempo em frente ali ao Iguatemi, e eu tinha uma raiva mortal quando estava tudo engarrafado, aquela confusão, porque estavam construindo aquele viaduto, aquela passagem que hoje é linda e que hoje facilitou a vida de muita gente. Eu olhava e eu tinha uma raiva enorme, e lá tinha uma placa que hoje eu descobri que é uma placa profética. Lá estava escrito: nós somos a prefeitura de Fortaleza e estamos trabalhando para melhorar a sua vida, mas nos desculpe pelo momentâneo transtorno. Sabe o que é relacionamento com as pessoas? É isso. Na cabeça de cada um que está aqui, no pescoço de cada um que está aqui, tem uma placa que só os espirituais conseguem enxergar. Ei, me desculpa pelo transtorno que eu posso estar causando na sua vida. Me desculpa se eu te machuquei. Me desculpa se eu te ligo demais. Me desculpa se eu te peço para me levar para a igreja e no outro dia eu faço tudo errado. Mas sabe o que é? É porque eu estou em obras. É porque eu não tenho força ainda. Mas por favor, não desiste de mim, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, é fiel para aperfeiçoá-la, é fiel para transformá-la, é fiel para mudá-la, é fiel para fazer na vida de cada um que o busca uma transformação que só o tempo pode fazer. Aprenda, meu irmão, que você precisa entender isso. Para de criticar os outros com tanta veemência. Sabe por quê? Porque o pecado que você está criticando hoje pode ser o pecado que você vai cair amanhã. Se tem uma coisa que eu vigio na minha vida, é falar do pecado dos outros. Porque todas as pessoas, inclusive eu, que eu vi falando: tu viu fulano, caiu nisso. Passavam 3 meses, a pessoa estava fazendo a mesma coisa. É incrível, parece assim uma maldição que a pessoa adquire para a vida dela. Tinha um amigo meu que um tempo desse, todo mundo ia para o inferno, só ele era santo. Eu sou santo porque eu sou homem de Deus, e papapá, e viveu uma revolução. Aí depois tudo que ele falou contra, está fazendo, sabe por quê? Porque a nossa língua e o nosso julgamento com as outras pessoas é o que muitas vezes destrói a nossa vida. Sabe para que você nasceu? Para ter comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus fazer você ter comunhão com pessoas. Mas como eu disse, para encerrar, não é qualquer pessoa. Os relacionamentos que Deus quer mandar para a sua vida não são pessoas que apenas te bajulam, que dizem direto: você é maravilhoso, você é lindo, você é perfeito, você é a melhor, você... Ei, pelo contrário, pessoas que só te bajulam, você tem que ficar, de olho. Eu gosto muito de uma frase que a gente colocou até aqui para a gente não esquecer de falar, que é uma frase de um cara que eu nem sei dizer o nome dele direito, Dale Carnegie. Enfim, não sou da naturalidade dele, problema dele que nasceu em outro país. Mas a frase dele diz assim: não tenha medo dos inimigos que te atacam, tenha medo dos amigos que te bajulam. Porque o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6 fala, sabe o quê? Que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem aqui, às vezes, para poder ajudar alguém, você teve que falar algo duro para um amigo que você ama? Quem já fez isso? Quem aqui já ouviu também um amigo falar o que você não queria ouvir, mas ele falou? Eu te pergunto, quem são os seus melhores amigos hoje? São os que te bajulam ou são os que te ajudam a ser melhor? Está na hora da gente entender que Deus nos escolheu para ter comunhão com pessoas, não que nos moldem. Porque a Bíblia fala que como um ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Eu também achei incrível isso daqui para a gente meditar sobre os nossos relacionamentos. Olha o que é que fala. Sabe qual é a diferença do elogio para a bajulação? É simples. O elogio muitas vezes é sincero. O elogio é sincero. A bajulação é falsa. Um vem do coração, o outro da boca para fora. Um é altruísta, o outro é egoísta. Um é universalmente admirado, o outro é universalmente criticado. Sabe por que você não precisa de bajulação? Porque você não depende da opinião das pessoas. Sabe por que você precisa de comunhão com Deus? Para você entender
que ainda que amanhã você fale, o amor de Deus vai permanecer o mesmo pela sua vida. Você já viu coisa triste do que o que fizeram com Jesus? A mesma multidão que gritou poucas semanas antes: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma que, comprada por algumas moedas, gritou: dai-nos Barrabás e crucifica Jesus. Sabe qual é o propósito que a gente está e vai começar nessa série? É você aprender que você nasceu para alguns propósitos que nada pode negligenciar, para que a tua vida não seja uma vida vazia e sem sentido. E você nasceu principalmente para ter comunhão com Deus, e segundo, para ter comunhão com pessoas. E para encerrar, eu quero compartilhar com você que Jesus é o nosso maior exemplo, e Ele nunca desiste da gente. Se alguém trouxe você para a igreja hoje, se você insistiu com alguém para estar na igreja hoje, ou se você está sentado do lado de um amigo, eu quero que você olhe para essa pessoa e fale: obrigado por não desistir de mim, obrigado por ter me trazido para esse lugar hoje, obrigado por ter me trazido para estar nessa atmosfera de louvor, obrigado por eu estar ouvindo essa palavra que às vezes está respondendo respostas que a terapia não responde, que a psicologia não responde, mas coisas que só a palavra de Deus responde. Ei, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser um fracasso, você nasceu para ser um sucesso. Você não nasceu para atrapalhar a vida de ninguém, você nasceu para ajudar pessoas. Você não nasceu para ser um incômodo, você nasceu para ser uma bênção. E eu quero que nesse lugar, nessa noite, você não se emocione, mas que você baixe a sua cabeça por um momento e reflita no que você acabou de ouvir. E eu quero que você comece a orar aí no seu lugar e a dizer: Espírito Santo, por favor, me ajuda a descobrir para o que eu nasci, me ajuda a viver para esse propósito. Ei, meu irmão, quero dizer que como Oscar Schindler, muitas pessoas vão chegar até você e vão agradecer por você existir, e vão agradecer porque Deus vai te usar para melhorar a vida delas. Vão te agradecer porque o Espírito Santo vai te usar para poder mudar a vida de pessoas. Ah, meu irmão, não tem dinheiro que pague alguém dizer que eu sou o melhor por causa de você. Tem tanto elogio que é bom de ouvir, mas o melhor elogio que existe é alguém olhar para você e dizer: eu vejo Deus na sua vida, eu sou alguém melhor porque eu me inspiro em você. Ei, muito obrigado por causa dessa palavra que você me deu naquele dia. Aquela palavra salvou a minha vida. Ei, eu quero que você comece a orar pelos seus amigos aí onde você está agora. Eu quero que você comece a lembrar daqueles que mais precisam do amor e da graça. Eu quero que você comece a orar e a pedir e a dizer: Espírito Santo, vem me usar para influenciar pessoas. A tua comunhão com pessoas não é algo para te influenciar para o mal, mas você deve influenciar para o bem. Que você não vá para o mundo da outra pessoa, mas traz essa pessoa para o teu mundo, que é Jesus. Não estou falando sobre uma religião. Às vezes tem igreja que muitas vezes fala: olha, eu queria que a videira tivesse o hospital da videira para poder eu ir no hospital da igreja. Eu queria que tivesse o colégio da videira para os meus filhos estudarem na videira. Eu queria que a videira tivesse um estádio para eu ir para o jogo da videira. Ei, Deus nos livre dessa doença de querer viver dentro de uma bolha. A videira não é a nossa vida completa. A videira é o lugar onde Deus nos plantou para poder nós sermos cheios do Espírito Santo, aprender da sua palavra. Mas Deus não quer que você brilhe apenas aqui dentro. A Bíblia fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz não foi feita para ficar escondida em quatro paredes. Você é para ser luz no ambiente que você trabalha. Você é para ser luz no colégio, na faculdade que você estuda. Você é para ser luz no teu bairro. E eu quero declarar que hoje o Senhor vai acender. O Senhor vai acender luzes aqui nesse lugar. E essa semana Deus vai te usar para influenciar pessoas para o bem. Deus vai te usar para que pessoas tenham vontade de conhecer o seu Deus. Ei, eu quero ir na tua igreja, sabe por quê? Porque eu vejo Jesus em você. Oh, ainda de olhos fechados, eu quero que você fique de pé no seu lugar, ainda orando, ainda clamando a Deus por esse propósito.
E eu vou te dar um minuto, enquanto a gente louva o refrão dessa canção, para você refletir sobre isso que você acabou de ouvir, e para você bater no teu peito e dizer: eu nasci para isso. Eu não nasci para ser milionário apenas. Eu não nasci apenas para ser famoso, para poder estar no púlpito de uma igreja. Não, eu nasci para ser bênção. Eu nasci para ser luz. Escuta, Jesus tinha o grupo de crescimento dele com os discípulos, mas ele também foi jantar com Zaqueu. Ele também foi visitar Lázaro, Marta e Maria. Ele também foi defender a mulher adúltera. Ele também foi visitar o cego Bartimeu. Jesus não se fechou em sua bolha, ele saiu influenciando pessoas. E eu quero declarar que você vai ser cheio da presença de Deus aqui nesse culto. E essa semana você vai brilhar aonde você for. Essa semana a luz de Deus vai ser vista em teu rosto, e as pessoas vão querer Jesus por causa de você. Oh Jesus, nos ensina a levar para o mundo a tua palavra.